Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje a memória de uma grande santa da nossa igreja, Santa Clara de Assis. 11 de agosto é o dia de Santa Clara. O evangelho proposto para a celebração da memória de Santa Clara é justamente este, aonde Jesus pede que os apóstolos deixem tudo por causa dele. Clara deixou tudo. Santa Clara nasceu na cidadezinha de Assis, na região da Umbria, no ano de 1193. Era um período bastante importante, porque a Europa, de uma forma geral, ela passava por uma transformação para o feudalismo, né? Os feudos, os grandes comerciantes, e a família de Santa Clara era uma família bastante rica. Ela, desde criança, já era uma moça diferenciada, uma menina diferenciada, sempre de muita fé, extremamente caridosa para com os pobres, e fazia isso pegando as coisas da sua cozinha, né, da sua despensa para dar aos pobres. A mãe ainda reprimindo ela para não fazer isso, que era perigoso, e mesmo assim ela fazia caridade, amava cuidar dos pobres, dos doentes, desde pequena. E quando jovenzinha ainda, no início da adolescência, ela se consagra a Deus através da sua virgindade. Queria ser uma virgem consagrada. Hoje em dia, os filmes, os romances, os livros dizem que Clara era apaixonada por Francisco, aquela história bobagem, tudo isso, porque nunca foi assim. Clara já vivia uma vida de santidade. Viu em Francisco um caminho de santidade que ela já sonhava. Ela, quando Francisco era 11 anos mais velho do que ela, quando ela ouviu falar do que São Francisco havia feito, ela tinha um primo que era também franciscano, chamado Rufino, e ele contava todas as coisas de Francisco. E ela decidiu que era aquela vida de pobreza que Francisco vivia, que ela também queria viver. Quando completou 18 anos, já tinha um dote para o casamento, ela decide fugir de casa e ir atrás de Francisco. Ela desceu então a cidade de Assis, que fica em cima de uma montanha. Ela desceu a cidade, foi até a pequena igreja, uma igrejinha chamada Porciúncula, e ali ela fez então a sua consagração a Deus. E as mulheres se consagravam, e até hoje ainda é assim, as monjas, o que elas faziam? Elas cortavam o cabelo bem curtinho, quase raspando a cabeça. Santa Clara, de cabelos longos e loiros, chegou na pequena igrejinha e o próprio Francisco de Assis cortou o cabelo dela. Ela pôs um véu, se escondeu atrás do véu e ficou ali junto com os irmãos. São Francisco não queria que ela ficasse junto com eles porque eram só homens, e decidiu que ia mandá-la para o convento das beneditinas, das irmãs beneditinas. O pai, né, o tio, de forma especial, foi atrás dela para buscá-la, e quando ele chegou para arrancar ela e levar à força, ela se grudou no altar, arrancou o véu e mostrou a cabeça raspada para o tio. Ele então desistiu, largou ela ali. Ela foi para o convento das irmãs beneditinas, ficou um tempo lá, mas depois conseguiu autorização do Papa para ela fundar um próprio mosteiro. Não era permitido, né, fazer mosteiro do nada, tinha que nascer de uma ordem religiosa. Ela então fundou o mosteiro das Irmãs Clarissas. Ela voltou para a cidade de Assis, para a igrejinha de São Damião, e ali ela ficou. Santa Clara, ela viveu uma vida de extrema pobreza, passou fome muitas vezes no inverno rigoroso de Assis, quando a neve cobria toda a cidade, elas não tinham o que comer. Além disso, ela tinha muitas enfermidades, ela estava sempre doente. Mesmo com a doença, fazia penitências enormes. Ela fazia vestidos de saco de estopa, daquele saco bem grosso, vestia o saco e por cima do saco o hábito.
e aquilo coçava e fazia ferida nela o tempo inteiro, mas ela fazia por penitência e amor a Jesus. Não tinha cama, dormia no chão e dormiu a vida inteira no chão. Quando era para fazer os trabalhos da casa, ela era a primeira a fazer, mesmo ela sendo a abadesa. Ela era a primeira que estava ali, fazia todos os trabalhos domésticos. As irmãs, quando estavam doentes, ela pessoalmente ia uma por uma cuidar das irmãs, lavava os pés das irmãs, era sempre a primeira. Mas era uma mulher de fé extraordinária e fazia milagres em vida ainda. Ela fazia isso. Um dos milagres muito famoso de Santa Clara é que ela também, assim como Jesus, conseguiu fazer multiplicação dos pães. As irmãs tinham um único pão para comer, ela abençoou o pão e começou a partir o pão, e o pão deu para alimentar não só as freiras do convento, mas também os irmãos franciscanos que passavam ali para pedir alguma coisa para comer. Além disso, Santa Clara, ela expulsou os muçulmanos da cidade de Assis, quando eles tentaram invadir o convento para estuprar as irmãs, as freiras, e era isso que eles faziam. Ela pegou o Santíssimo, saiu na janela com o Santíssimo Sacramento, e eles bateram em retirada, com medo, tomados de pavor, né? Santa Clara então faleceu no dia 11 de agosto do ano de 1253, com 60 anos de idade. Uma mulher extremamente amante de Deus. Quando ela soube que os franciscanos haviam sido martirizados, né? Eles foram a Marrocos e lá todos morreram. Ela queria também se oferecer como mártir e dar a vida por causa de Cristo. Ela deu a vida por causa de Jesus, e é a grandeza desta mulher que nós hoje celebramos. Eu me sinto muito feliz de estar aqui nesta paróquia, porque esta paróquia é franciscana. Foram os franciscanos que fundaram esta paróquia, que fizeram esta igreja. Está aqui Santo Antônio, depois nós vamos ter a imagem de São Francisco e de Santa Clara aqui nesta igreja, justamente porque ela faz parte da nossa história também, da nossa vida. Pensamos que lá no céu ela interceda por nós, para que a gente tenha o coração pobre como o de Clara, a firmeza de caráter como o dela, e a coragem de deixar tudo por causa de Cristo, como Clara de Assis. Que Santa Clara interceda por nós.